A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que bom estar na casa do Senhor nessa manhã, esse domingo tão bonito, esse sol lindo, esse dia tão lindo que o Senhor nos deu para estar na casa dele. Hoje é um dia de celebração, nós estamos celebrando e lembrando aquilo que o Senhor fez por nós, mandando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e isso é uma bênção e nós estamos lembrando isso, e lembrando da data maravilhosa que é a data que Jesus veio ao mundo. E por isso nós estamos aqui celebrando. Eu queria convidar você a abrir seu coração, deixar seu coração aberto, disponível para Deus falar com você nessa manhã, amém, querido? Para Deus poder fazer aquilo que Ele planejou para nós nessa manhã. Mantenha o seu coração ligado, seu coração aberto, porque Deus tem muita coisa para nós, amém, queridos? Vamos orar então? Senhor amado, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Nós Te louvamos, Te agradecemos pelo privilégio que é estarmos aqui. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos estar reunidos. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos trazido até aqui, esse lugar que é um lugar de adoração, de louvor, de ministração da Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Que privilégio é esse, Pai? Nós entregamos tudo que vai acontecer nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que cada partezinha desse culto seja, ó Deus, guiada e dirigida pelo Senhor. O nosso coração está inteiro na Tua presença. Queremos, ó Deus, colocar o nosso coração disponível para a ação do Teu Espírito nessa manhã. No nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Queremos sair daqui transformados pela renovação que há em Ti, pela renovação da nossa mente, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos louvar então, queridos. O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso. Vamos declarar nesta manhã maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz, é quem traz paz ao caos dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos dizer que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
que hoje livre sou. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia, por essa graça de Deus através de Jesus, que deu a mim, a você, a vida eterna, meu irmão. Você vai viver eternamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos deixar que esse Jesus brilhe na nossa vida. Nós estaremos nesta manhã cantando algumas canções de Natal, para que a gente se alegre diante da presença de Deus. Amém, queridos? Vamos estar louvando então com essas canções maravilhosas. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Jesus nasceu, querido. Ele nasceu para que a gente nascesse uma nova vida dentro de nós. Quando Ele nasceu, estava ali surgindo a salvação para a humanidade. Deus dando o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir essa graça de Deus nesta manhã. Aleluia. Como pode ser assim? Deus
nova cor nascer. Aleluia! Glória a Deus. aplaudir ao Rei dos Reis, Jesus, o Senhor da glória, que veio para salvar o mundo. Aleluia.
Pastor Renato com a palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, você pode continuar louvando ao Senhor através dos seus dízimos, através das suas ofertas. Também é a expressão de adoração pelo que o Senhor tem feito por você. Nesse tempo difícil, o Senhor tem nos sustentado, nada tem nos faltado, e nós louvamos ao Senhor por isso. Você pode agora entregar o seu dízimo e entregar a sua oferta. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Aleluia! Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Minha entrada e a minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa. Diga: prosperarei. Prosperarei. Meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa verá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Diga aí: pra direita, pra esquerda, minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, aleluia. Por onde eu for a tua bênção. Onde eu colocar as minhas mãos, minha entrada e a minha saída, sobre mim há uma promessa. Diga: prosperarei. Prosperarei, transbordarei os meus celeiros fartamente. Minha casa verá sempre. Eu puser a planta dos meus pés, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, quero ouvir você. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado. Declare toda sorte de bênção, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que. Diga: toda sorte de bênção, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas, aleluia, sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, Pode aplaudir bem forte. Aleluia! Você é abençoado, querido, não somente por questões de riquezas materiais, não, porque a tua riqueza verdadeira está na eternidade. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar então, queridos, agradecer por esse momento tão maravilhoso, esse momento das ofertas. Senhor, nós te louvamos porque temos provado da tua misericórdia, da tua provisão, temos experimentado, ó Deus, o teu cuidado conosco nessa questão financeira.
desde as nossas famílias até a tua casa, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem sustentado esse lugar, o Senhor tem feito esse lugar prosperar, e isso não é mérito nosso, é a tua misericórdia, a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque cada família aqui tem sido suprida, Pai, pelas tuas bênçãos, nada tem nos faltado, o Senhor tem nos abençoado, mesmo nesse tempo tão difícil que o mundo está vivendo, mas o Senhor tem estado conosco e nosso coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Aqueles que ainda esperam respostas do Senhor, que ainda estão buscando alguma resposta para algum problema financeiro, alguma coisa que precisa ser resolvida, nós colocamos isso diante do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor visite agora, Deus, no nome de Jesus Cristo, e libere as bênçãos que estão retidas, Pai, no nome de Jesus. Se depende de alguma ação humana, alguém que não fez o que deveria fazer, alguém que está retendo a bênção dos teus servos, Pai, nós liberamos pela fé agora, no nome de Jesus, que não falte nada e que no tempo certo as bênçãos sejam sobre cada um dos seus filhos aqui. Nós te oramos no nome de Jesus, amém e amém, amém. Quero agradecer o Júnior e o Henrique, né? Lembrei o nome, viu? Agradecer por estão com a gente hoje, louvando. Deus abençoe suas vidas, muito legal. Rony já é de casa, sua esposa, coisa linda. Esses louvores muito, muito abençoados. Deus abençoe vocês. Obrigado, queridos. Hoje nós fizemos uma comemoração, estamos fazendo uma comemoração especial de Natal. Eu queria falar duas coisas ainda, que eu já ia esquecendo. Uma coisa é o seguinte: vocês viram a decoraçãozinha que a gente fez na igreja? Simples, mas bonitinha, né? Na realidade nós ganhamos essa decoração, né? Ela foi, a gente contratou lá a Iliette, né? Amiga da Gleide, de infância e tal, e ela veio fazer a decoração, mas ela não quis cobrar da igreja. Ela deu a decoração de graça para a gente, veio aqui ontem, ficou até tarde fazendo a decoração e falou várias vezes com a Gleide durante a semana: vamos fazer assim, vamos fazer assado, e ela não quis cobrar nada. Então a gente quer agradecer agora, né, deixar registrado esse agradecimento a Iliette, uma pessoa querida, né, uma amiga de Gleide, muito querida. E quem quiser fazer alguma festa, quiser fazer alguma decoração de festa, pode procurar a Gleide, que a Gleide dá o contato dela. Ela é muito boa, tem feito várias aqui na igreja, né? Fez o casamento da irmã Zezé, não é isso? Qual foi que ela fez também? Aniversário de Anabuí, né? Que ficou aquele negócio bonito lá atrás. Eu acho que o de papai também ela fez no outro ano, não foi? O aniversário de papai. Então quem tiver alguma festa para fazer, pode falar com a Gleide, que ela dá o telefone. É uma pessoa muito competente e que trabalha muito bem. Nós estamos agradecendo aqui essa dádiva, né, de ter feito a decoração para a gente. E eu queria chamar aqui a Yasmin, que fez aniversário essa semana. Vamos lá, Yasmin. Vamos dar um salve de palmas para Yasmin. Aleluia. Yasmin, essa irmã querida que está na mídia sempre lá com a gente. A pessoa que é um trabalho que não aparece, fica lá no fundo, mas se ele não for feito, tudo está errado, né, Yasmin? Graças a Deus ela tem sido muito abençoada nisso aí. E vamos agradecer a Deus. Vem, família, Alcimar e Andressa, vem cá, vem. Vamos nos juntar aqui, orar por essa moça. Vem cá, Josué, pode vir também, Josué, você já está na família, Josué. Já era, Josué, não tem jeito mais não, entendeu? Já está com a bola de ferro aqui amarrada já, ó. Gleide, vem orar por eles, vem, Gleide. Então nós queremos louvar o Senhor por essa família abençoada que tanto nos ajuda e está trabalhando com a gente. Isso, senão ninguém vai ouvir ela orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a Yasmin, ela é muito importante para a gente. Amém, Senhor. E sabemos que ela é muito importante para ti também. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor concedeu a ela, está concedendo a ela mais um aninho de vida, Senhor. Que ela, Senhor, continue, Senhor, sendo essa servinha tão sincera, tão prestativa na tua casa, Senhor. Que ela continue, Senhor, aos teus pés. Amém.
e colocando o Senhor em primeiro lugar na vida dela, Senhor. Te agradeço pela família dela também. Te agradeço, Senhor, porque eles são ajudadores aqui na tua casa. E a gente agradece a Ti por isso também, Senhor. Derrama, Senhor, suas bênçãos, bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Derrama sobre essa família, Senhor. E nós te agradecemos por cada um deles, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas? Aleluia. Glória a Deus. Yasmin, seja abençoada, muitos anos de vida, muita saúde, que todos os planos de Deus que Deus tem para você se cumpram. Amém, querida? Glória a Deus. Obrigado, amada. É isso. Então, hoje a gente vai falar sobre o Natal. E aí, o tema é o Verbo se fez carne. E eu queria ler com vocês Lucas, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 20, que fala especificamente sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, de 7 a 20. Vamos lá juntos? Então diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aleluia, amém. Que texto maravilhoso do nascimento de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela não volta vazia. A Tua palavra é viva e eficaz, e ela vivifica a nossa alma, o nosso coração. Então, Senhor, nós queremos deixar o nosso coração aberto, disponível, a nossa mente aberta para o Senhor falar conosco nessa manhã, aquilo que o Senhor preparou para nós, no nome poderoso de Jesus. Queima, Deus, a minha língua, a minha boca com a brasa viva do altar, para que eu não fale de mim, mas fale inspirado pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse é um texto maravilhoso que fala sobre o nascimento de Jesus. Esse é o momento que a gente sempre relembra isso que aconteceu. A gente, na realidade, tem que lembrar disso o ano inteiro, mas existe uma data comercial, né, de Natal, e a gente precisa então trazer sempre à memória o que foi o nascimento de Jesus. Então, todos nós aprendemos desde cedo, desde criancinha, né, que Jesus nasceu numa manjedoura, né, na cidade de Belém. Essa é a história que todo mundo sabe. E o menino judeu que nasceu em Belém era mais do que um homem, era a encarnação de Deus. E obviamente negar o nascimento de Jesus Cristo é negar o Evangelho. Muitos negam até que Jesus veio a essa terra. Então você negar que Jesus Cristo veio em carne é negar o próprio Evangelho, é negar, né, o que Deus fez por nós. Então o nascimento de Jesus, ele aconteceu de uma forma milagrosa. Todos os humanos que já nasceram na história da humanidade, nasceram da relação entre um homem e uma mulher.
mas o Senhor Jesus Cristo nasceu como obra e graça do Espírito Santo. Então, já nesse ponto, o nascimento de Jesus é completamente diferenciado de todos os outros nascimentos. Bom, vamos falar um pouquinho do contexto do nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente não sabe exatamente a data, porque essa data de 25 de dezembro é uma data que vem como tradição, né? É uma data tradicional de que seria o nascimento de Jesus, mas a data exata, o dia e o mês a gente não sabe, mesmo porque ao longo da história, o nosso calendário, esse calendário que a gente professa, que é o calendário gregoriano, né? Ele sofreu várias alterações, vários ajustes. Primeiro era o calendário juliano, depois ele se tornou o calendário gregoriano, que foi apresentado pelo Papa Gregório, e tinha lá um monge chamado Dionísio, que fez várias contas em relação ao calendário para dizer qual era a data certa e tal, e existem até alguns pesquisadores que dizem que há um erro de 4 a 6 anos no nosso calendário, que nós estaríamos, né, no ano de 2014 ou 2015, e não no ano de 2020. Existiria um erro, né, de uma margem de erro de 4 a 6 anos no calendário. E tem outros que dizem que não foi nada disso e tal. Essa é uma questão histórica. A verdade é que isso foi há muito tempo atrás e que pode, nesse meio tempo, ter havido alguma diferença aí de data. Mas o que é mais importante é que o nascimento de Jesus, e isso ninguém pode negar, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E nessa época que Jesus nasceu, o império dominante era o Império Romano. A língua que se falava na Palestina, no lugar onde Jesus nasceu, era o grego e o aramaico, né? Então isso era influência, né, do Império Grego, que dominou por muito tempo a terra, e depois o Império Romano absorveu isso. Mas basicamente a consequência é que havia um império dominante, e os judeus eram dominados por esse Império Romano. E os judeus, eles eram subservientes ao Império Romano. É isso que acontecia na época. Então, na época que Jesus nasceu, o imperador romano, o chefe mor, né, do Império Romano, se chamava Otávio Augusto. E na Judéia existia um estado vassalo, né? A Judéia era o lugar onde estavam concentrados os judeus. Na Judéia havia um estado vassalo, né, que era governado por um rei chamado Herodes, o Grande. Então, na época que Jesus nasceu, aquele local onde os judeus estavam era governado por esse rei, o rei Herodes o Grande. Inclusive foi esse Herodes que ordenou a matança de todos os meninos de Belém com medo de Jesus Cristo. Então a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, uma coisa importante é que o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa enfatizar é que o nascimento de Jesus aconteceu de uma forma miraculosa. Maria, ela deu à luz por obra e graça do Espírito Santo. Não houve uma conjunção carnal dela com José para que Jesus nascesse. Jesus veio da semente de Maria, mas foi colocado o Espírito Santo que colocou, né, a semente lá. Então, Maria, ela, apesar de ter sido prometida a José, e José até relutou quando soube que ela estava grávida, ele ficou, mas aí logo apareceu um anjo, explicou para José, e José entendeu a parte dele na história. Então, essa já é, só por isso já é uma coisa maravilhosa que vamos dizer assim, que permeia o nascimento de Jesus Cristo. E a Bíblia não esconde, né, que José teve dificuldade de assimilar essa situação, mas aí quando o anjo apareceu e explicou para ele, ele entendeu e seguiu no seu papel dentro desse plano. E como é que aconteceu o nascimento de Jesus? Então aconteceu o seguinte: José e Maria, eles estavam viajando de Nazaré para Belém. Por que eles estavam indo para Belém? Porque José era de Belém e estava havendo um recenseamento, ou seja, uma contagem das pessoas. E como José tinha domicílio em Belém, assim, ele era de Belém, eles estavam indo para lá para ele se cadastrar, né? Então ele estava havendo esse recenseamento. Então por isso que eles estavam viajando para Belém. Mas tudo isso na realidade era plano
para cumprir a promessa que já estava lá atrás feita em Miqueias, né? O profeta Miqueias já tinha profetizado que da cidade de Davi nasceria o Messias e tal. Isso tudo era cumprimento da promessa. Então, naquele tempo, a cidade de Belém era quase um vilarejo, era um lugar muito pequeno, né? E quando José e Maria chegaram a Belém, eles não encontraram lugar para ficar, não tinha hospedaria, não tinha lugar nenhum para ficar. Além de ser uma cidade pequena, não tinha lugar para eles pousarem. E o único lugar que eles encontraram foi uma manjedoura, e dali nasceu Jesus Cristo. Enquanto quando eles estavam na manjedoura, então um anjo apareceu lá para os pastores. E os pastores, e aí houve, né, os anjos falaram: olha, nasceu na cidade de Davi, nasceu conforme prometido o Salvador. E eles foram então correndo lá para falar com o menino e dar as honras ao menino. Então, isso foi uma coisa maravilhosa e miraculosa. E aí, quando completou 8 dias, Jesus então foi circuncidado e consagrado no templo de Jerusalém, como mandava a lei. Depois então Jesus recebeu a visita dos magos do Oriente, né? E esses magos, eles não eram judeus, eles eram gentios, e eles foram levando ouro, incenso e mirra. A Bíblia não coloca muito certo em que momento esses magos, né? Esses magos foram visitar Jesus. A gente não sabe exatamente qual era a idade de Jesus nesse momento, se foi logo após o nascimento ou se foi um pouco depois. Mas o fato é que eles foram também avisados, inclusive antes de encontrarem Jesus, eles passaram lá em Herodes. E olha, nós recebemos a revelação de que o Salvador, o rei, o novo rei está aí e nasceu. E aí Herodes nasceu. Herodes já acendeu a inveja de Herodes. Ele ficou preocupado, disse: olha, veio alguém para me substituir. E aí foi o grande medo de Herodes. E ele: olha, quando vocês chegarem lá, vocês façam que vocês me avisam, porque eu quero adorar o menino também. Não, ele queria matar o menino. Essa era a intenção de Herodes. Mas os magos, eles não acreditaram nessa palavra e foram lá e levaram ouro, incenso e mirra. E tem uma coisa interessante que a gente pode trazer, é o simbolismo desses 3 elementos: ouro, incenso e mirra. O ouro na Bíblia, ele é sempre mencionado como alguma coisa relacionada com o reinado, como alguma coisa real. Toda vez que alguém queria construir alguma coisa para Deus, ou queria construir o templo, sempre aquele lugar era recheado de ouro. Então o ouro, ele tinha um simbolismo de alguém que era rei, de alguém que tinha as honras de um rei. Por isso um dos magos levou ouro. O incenso, ele na Bíblia tem, geralmente ele é interpretado como a nossa adoração a Deus. Então a própria Bíblia fala, né, que a nossa adoração sobe como incenso. Então o incenso tem essa simbologia de adoração a Deus. E a mirra era um material usado para fazer perfume, e também era um material que era usado no óleo da unção. O óleo da unção, ele continha mirra. Então esse simbolismo, né, simbolizava que Jesus também veio para servir. Então olha que coisa legal. O ouro simbolizava que Jesus era rei, né? O incenso, de que ele era uma oferta de Deus e aceito por Deus. E a mirra simbolizava que ele também veio para servir. Todos esses elementos tinham um simbolismo. Cada um desses elementos tinha esse simbolismo. E qual era a importância então? Qual é a importância então do nascimento de Jesus? Então o nascimento de Jesus é a centralidade da nossa fé cristã. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Isso significa que ele deixou para trás todos os privilégios que ele tinha no céu para tornar-se homem, e para caminhar aqui na terra, e para servir ao plano de salvação. Imagina que estava tudo bem lá com a Trindade, e estava tudo certo. Jesus deixou toda a sua glória para vir aqui e nos salvar. Então aquele que desfrutava da igualdade com Deus, ele mesmo, Deus, né, voluntariamente aceitou assumir a forma de servo, tornando-se completamente humano. É o que diz João 1,14. Mas Jesus não veio ao mundo
numa família poderosa. Jesus não veio num palácio, Jesus não nasceu num berço glorioso. Ele nasceu numa família humilde, nasceu num estábulo e se deitou numa manjedoura. Esse é o grande exemplo que Jesus veio dar para nós. Então, embora, ele próprio fosse o Senhor da lei, ele nasceu sob a lei, tornando-se sujeito à lei e cumpriu com perfeição a lei para nos redimir dos nossos pecados. Então, considerando tudo isso, a gente precisa lembrar de alguns pontos importantes que estão relacionados com o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus, ele testemunha que ele se tornou verdadeiramente humano. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: aquele que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então existe até uma prova, se alguém confessa que Jesus Cristo veio em carne, aí sim, esse está falando de Deus. Agora, quem não consegue dizer que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E quantos filósofos tem aí, colocam ao longo da história vamos dizer assim, essa dúvida de que Jesus teria vindo em carne. Existem filmes sobre isso, existem filmes que, principalmente, de que Jesus não teria ressuscitado. Não, tá bom, Jesus veio em carne, mas ele não ressuscitou. Existe lá os restos mortais de Jesus. Tudo isso para desmerecer o que Jesus fez para a gente. Não sei se vocês lembram, assim, toda vez que alguém quer refutar uma acusação, ele sempre devolve a acusação para a pessoa ofendida. Então, tipo assim, num julgamento, aí uma pessoa foi lá, matou a outra, fez errado, matou e tal. Aí qual é a estratégia do advogado de defesa em relação àquele que matou? Desmerecer a vítima. Não, porque a vítima era assim, a vítima provocou, não sei o quê, e foi por forte emoção. Então, ele sempre vai fazer com que a vítima seja a culpada do que aconteceu. É uma estratégia antiga, E essa estratégia o diabo usa ao longo da história para tirar o mérito da vinda de Jesus Cristo. Sempre dizer assim: não, Jesus acho que não veio faz muito tempo, não tem prova, cadê as provas arqueológicas? E não tem e tal. Não, então tá, mas veio, mas ele ficou aqui na terra, se casou. Eu falo que se casou com Maria Madalena, é uma fantasia, negócio assim, teve filhos e aí morreu e tal. Não ressuscitou nada, porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa fé, de que ele tomou a chave do inferno e nos deu uma nova vida. Então, quer dizer, essa é a garantia. Então, se você tira a credibilidade desse fato histórico, então a credibilidade do cristianismo fica ameaçada. Então, essa é uma história antiga. Então, querido, Jesus foi verdadeiramente humano, e o fato dele ter sido verdadeiramente humano foi uma coisa tremenda para nós. Isso não é uma ilusão. Em segundo lugar, o nascimento virginal de Jesus, indica que ele nasceu sem herdar o pecado original, do qual todos nós somos herdeiros. Jesus não herdou o pecado original. Jesus foi o único que não herdou o pecado lá de Adão. Entendeu, querido? Então, só isso aí já é uma coisa tremenda e maravilhosa. Jesus teve um pai humano, mas ele nasceu da obra do Espírito Santo. Em outras palavras, o nascimento de Jesus interrompeu parcialmente a linhagem de Adão por parte de pai, e por isso ele foi preservado de participar da culpa e da corrupção que todos os descendentes de Adão participaram. Então isso é uma coisa milagrosa e tremenda. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus, em seu caráter virginal, indica que de fato, na pessoa de Jesus Cristo, estavam unidos de forma plena, indivisível e inconfundível a natureza divina e a natureza humana. Jesus era Deus, mas também era humano. Isso era tremendo. Então Cristo se tornou verdadeiramente humano, mas não ficou menos divino ou deixou de ser Deus. Que coisa maravilhosa. E por fim, o nascimento de Jesus Cristo aponta para a verdade bíblica de que a salvação não é obra do esforço humano, mas é obra do Senhor. Não é pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos
como alguns lugares falam: ah, não, se você for muito legal, se você for muito bom, se você for bem bacana, for uma pessoa generosa, então você vai ter o direito de ter a sua salvação. A nossa salvação não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós. Querido, e nessa época de Natal, a gente vê tanto isso, né? Eu acho que as pessoas passam fazendo maldade o ano inteiro, aí chega no final do ano, assim, vamos fazer uma bondade aí para ver se a gente limpa tudo de ruim que a gente fez durante o ano. Aí vai lá, faz uma doação para uma creche, e vai lá, cuida, passa a mão nos menininhos, carrega no colo, limpa o nariz e tal, né? Aquela coisa toda. E aí, não, vou fazer uma bondade, aí faz lá, compra um montão de cestas básicas, né? Durante o ano não fez nada, né? Não ajudou ninguém, durante a necessidade ninguém foi ajudado, mas aí no final do ano, peraí, deixa eu ver se eu consigo limpar a barra com Deus aqui. E aí vai, como uma forma de aliviar a sua consciência, faz algumas coisas boas. Tá bom, que faça coisas boas, mas nós que somos cristãos, nós não andamos pelo que a gente faz, a gente anda pela nossa fé, e é a nossa fé que nos impulsiona a sermos benevolentes, a nossa fé que nos impulsiona a sermos perdoadores, a nossa fé que nos impulsiona a sermos generosos. É isso, é a nossa fé que faz isso. É diferente quando você quer montar uma aparência de uma coisa que você não é, e aí chega no final do ano, você fica querendo mostrar uma pseudo-bondade, e aí para ver se você limpa a barra com Deus. Querido, não funciona, não é pelo que você é, não é pelos seus méritos, mas é pelo que Jesus é em nós, pelo que Ele veio fazer por nós, pelos méritos de Jesus. Então a gente precisa sempre lembrar disso, porque essa época é uma época muito propícia a esse tipo de pensamento ficar aí, né, na terra, e a gente achar que é todo mundo bonzinho, está todo mundo muito legal, e não é bem assim que funciona. Então, não é pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez por nós. Vamos ler lá, eu separei aqui Gálatas 4, de 4 a 6, olha só, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então não é por sua causa, é por causa de Jesus Cristo, é porque Jesus te amou, Deus nos amou primeiro, e por isso nos mandou Jesus. E agora, concluindo essa nossa reflexão de hoje, eu queria trazer para a nossa vida prática o que a gente precisa colocar em atividade no nosso dia a dia, em relação a toda essa reflexão, em relação ao nascimento de Jesus. Primeiro, eu queria refletir com vocês que existem 3 atitudes predominantes nos homens quando a gente fala de Jesus Cristo. 3 atitudes, tá? que são predominantes. A primeira atitude é a atitude parecida com a atitude de Herodes. O Herodes, ele interpretou Jesus como uma pessoa que era rival dele. Então ele interpretou que Jesus estava vindo para tirar o reinado dele. Então Herodes era uma pessoa orgulhosa, que achava que Jesus estaria roubando o seu trono, e muitos hoje, queridos, têm colocado como centro da sua existência a sua própria pessoa, e não admitem de forma nenhuma que Jesus seja o rei da vida deles. Então é o que a gente vê na terra aí, as pessoas rejeitam a Jesus, assim como Herodes também rejeitou, e muitas vezes essas pessoas não só rejeitam, mas querem levar outros a essa rejeição, pregam a sua rejeição. E eu tenho que concordar que muitas vezes alguns cristãos dão motivo para que essas pessoas realmente rejeitem a Jesus. Muitas vezes essas pessoas olham maus exemplos
E a partir desses maus exemplos rotulam os cristãos. Deus me livre de ser crente, aquele povo crente é isso, é aquilo. Então, quer dizer, muitas vezes há uma rotulação dos crentes por alguns maus exemplos que a gente vê aí na terra. Então, amado, essa é a primeira atitude prática que a gente vê que acontece em relação às atitudes que as pessoas têm em relação a Jesus. A segunda é a atitude dos escribas. Olha só, quando os magos foram lá a Herodes perguntar onde estava Jesus, olha, nós fomos avisados que nasceu, o Salvador. O que os escribas e os religiosos que estavam lá perto de Herodes, porque não se engane, Herodes era um rei pagão, era um rei gentil, mas ele estava cercado por religiosos, judeus, sacerdotes, escribas, fariseus, estavam em torno de Herodes. E aí quando os magos foram lá e perguntaram, nós queríamos encontrar esse Jesus. E aí Herodes logo se acendeu, caramba, esse cara vai vir tomar o meu reino. E aí o que os sacerdotes, o que os escribas falaram para os magos? Olha, ele, conforme a profecia, ele vai nascer na cidade de Davi, na cidade de Belém. Eles sabiam da profecia, eles sabiam do que estava acontecendo, e mandou os magos para lá. E aí Herodes falou, olha, quando você chegar lá, vocês me avisem, que eu quero adorar ele também. Mas ele queria, na realidade, matar o menino, que ele queria destruir o reinado de Jesus, porque ele achava que Jesus estaria ameaçando o seu reinado. Bobinho, ele achava que Jesus vinha pela espada. Nada, Jesus veio pelo Espírito, ele veio para nos salvar e nos resgatar das trevas. A luta dele era muito maior do que uma luta de libertação do domínio do Império Romano, estava muito acima disso. Era para libertar toda a humanidade do pecado e nos reconciliar com Deus. Esse era o papel de Jesus. Mas olha a atitude dos religiosos. Se eles sabiam aonde Jesus estava nascendo, por que eles não foram adorar Jesus como os pastores foram adorar? Porque eles sabiam. O cara falou, nasceu um Salvador? Então tá bom, vamos lá adorar. Não foi o que os pastores fizeram? Quando eles receberam a mensagem do anjo, imediatamente eles estavam fazendo o quê? Eles estavam trabalhando. Eles largaram tudo e vamos adorar Jesus. E foram lá. E o que aconteceu? Os escribas podiam ter feito a mesma coisa, porque eles sabiam aonde estava Jesus, aonde ele estava nascendo. E aí o que aconteceu? Eles simplesmente entraram na onda do Herodes, E aí, queridos, eu queria confrontar você o seguinte: muitas vezes, muitos nesse mundo se dizem religiosos. Infelizmente, muitos estão dentro das igrejas, mas estão muito preocupados com as coisas, com o ativismo, com as coisas da religião, em participar de reuniões e dar aulas e atender os negócios dos rituais judaicos ali, que esses escribas estavam muito preocupados com a religião, eles estavam muito preocupados com as coisas que estavam acontecendo ali, mas eles não queriam adorar Jesus. Esse é o segundo tipo de pessoa, é o pior de todos, porque o Herodes já se declarou, eu sou inimigo de Jesus. Mas esses, eles sob uma capa de religião, eles não queriam nada com Jesus também, estavam completamente longe de Jesus. E se você reparar, existe muita coisa na face da terra nesse sentido. E por terceiro, uma terceira atitude que a gente vê nessa situação foram a dos sábios, que consideraram o Messias como Redentor. Então os magos foram lá adorar Jesus, e aí perceberam que havia uma armação de Herodes. Não vão voltar não, foram para o outro caminho, voltaram por um caminho diferente para que Herodes não tivesse acesso a eles. Então, meus amados, essa tem que ser a nossa atitude de ir em conta a Jesus para adorá-lo. É por isso que estamos aqui lembrando. Querido, é bom nesse momento de final de ano a gente estar com a família, a gente se reunir, a gente fazer uma comida diferente, a gente trocar presente. Tudo isso é válido, porque isso faz parte da comunhão da nossa família. Existe uma questão comercial, todo mundo tem que dar presente nessa época. Você é obrigado a comprar presente, vai para o shopping, fica todo mundo preocupado. Mas eu não comprei presente para o fulano, meu Deus, eu não comprei presente para o ciclano. Caramba, eu preciso comprar um presente, porque vai ficar chato, vai ficar feio,
a gente vai se reunir. Querido, é legal que haja essa comunhão, mas esse não é o principal objetivo do Natal, amado. O principal objetivo do Natal é esse, é adorar Jesus, porque Ele veio no nosso lugar. Esse que tem que ser o principal objetivo do Natal. Jesus veio por nossa causa, Ele nasceu por nossa causa. Então, amados, eu queria que você resgatasse isso na sua família. Quando você estiver junto, comemorando, comendo aquela comida gostosa que as mulheres levaram dias preparando, né? Aquele negócio que ficou no forno séculos para nele. Bota no forno lá e trepa até assar aquele negócio, meu Deus, haja gás, né? Para assar aquele pernil, aquele chester, demora para pôr aquele treco, demora demais aquela comida, né? Mas enquanto você estiver com a sua família, fazendo, né, esse momento de comunhão, que é válido, é muito bacana, coloca Jesus no centro, diz por que você está fazendo aquilo. Você está celebrando e festejando a vinda de Jesus, o que Ele veio fazer por nós. É isso, amado. Esse deve ser o nosso objetivo nesse momento agora. Nós precisamos fazer a diferença, porque nós somos a diferença nesse mundo. Quando Jesus nos resgatou, Ele nos resgatou para fazermos a diferença. Então, amado, eu quero conclamar você, estimular você a fazer diferente nesse Natal. Quando você estiver dando um presente para alguém, você diz: olha, Jesus ama você, eu estou te presenteando porque esse é um momento de alegria, porque eu estou muito feliz, porque Jesus veio a essa terra para morrer em meu lugar, para me resgatar e para me reconciliar com Deus. Esse é o grande motivo, essa é a grande celebração. Então, querido, eu queria conclamar você a fazer diferente na sua família, quando você estiver lá no Natal, lembrar desse momento tão glorioso e tão maravilhoso. Para a gente fechar essa história hoje, eu queria ler João 1, 12 a 14. João 1, 12 a 14. E diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos, a gente vai louvar o Senhor agora. Vamos cantar, agradecer. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai
Glórias ao Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque a gente precisa ter essa consciência bem aguçada de que o verdadeiro motivo do Natal é Jesus ter vindo. Oh Deus, louvado seja o teu nome pela vida de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelo teu amor imenso, que nos amou primeiro e mandou Jesus para cumprir o plano da salvação. Aleluia, glórias a ti. Nós queremos lembrar isso nas nossas famílias, nas nossas casas, passar isso para os nossos filhos, para os netos, para nossas gerações para frente. Queremos dizer: Jesus veio em nosso lugar, Jesus veio tomar o nosso lugar. Aleluia. Pai, nós queremos, ó Deus, que esse sentimento de gratidão seja o que permeie todas as festas das nossas casas. Toda a comemoração seja permeada por esse sentimento de gratidão por Jesus ter vindo aqui à terra para nos substituir e nos trazer a salvação. Aleluia, louvado seja o teu nome. Que cada um aqui vá para essa semana de comemoração, que vá com esse sentimento de gratidão no seu coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, querido, ser abençoado. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor seja contigo, que haja paz em tudo que você fizer, que as suas famílias sejam abençoadas, que a graça e o favor de Jesus Cristo seja sobre a sua vida nessa semana. Deus te abençoe, vai na paz no nome de Jesus. Amém e amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te